Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião, amados. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. E o tema da nossa reflexão hoje é minha família, minha missão. Minha família, minha missão. Olha que coisa surpreendente. Esse é um texto surpreendente. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos fala, entre outras coisas, a respeito de um momento em que Jesus teve um encontro com um indivíduo que estava possuído por demônios, né? A gente conhece como o endemoniado gadareno. Esse indivíduo estava vivendo uma situação horrível. Ele vivia nos sepulcros, né? Ele se cortava a si mesmo, ele causava males a si e também medo nas pessoas. Ele estava aprisionado, né, por demônios. É o relato do Evangelho. E ele teve um encontro com Jesus e ele foi liberto, né? Jesus o libertou daquela legião de demônios, daquela situação escravizante que ele vivia, né, e degradante que ele foi submetido por essa legião de demônios. E o texto da palavra diz que ele viveu uma experiência tremenda de plena e completa libertação. Que quando as pessoas o viram depois desse encontro com Jesus, ele estava sentado em pleno juízo, quer dizer, uma completa diferença entre o indivíduo antes do encontro com Jesus e aquele indivíduo depois do encontro com Jesus. Era uma outra pessoa, em pleno juízo, com o domínio das suas faculdades mentais, né, e do seu comportamento. Foi algo surpreendente. Mas o que nós queremos focar hoje é em relação à família, porque uma coisa que destoa até certo ponto daquilo que a gente está acostumado a ver em Jesus é que Jesus chamava os indivíduos para segui-lo, né? Jesus chamou Pedro e André para segui-lo. Jesus chamou Tiago e João para segui-lo. Jesus chamou Mateus, que deixou a coletoria e seguiu Jesus. Olha, você vê que coisa. E esse indivíduo, né, ele pede para seguir Jesus e Jesus não permite. É interessante, né? É um caso atípico. Você vai ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, uma passagem que Jesus prova aqueles que querem segui-lo, né? E Jesus chama, em alguns momentos, alguns indivíduos para segui-lo. E o indivíduo fala: não, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus fala: não, deixa os mortos sepultar os mortos. Você vem e segue-me, né? E prega o reino de Deus. O indivíduo fala: não, deixa eu despedir da família. E Jesus fala: não, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, é um chamado, é um imperativo de Jesus e do Evangelho que os indivíduos seguissem o Senhor Jesus, né? E esse indivíduo tem uma resposta completamente inesperada, surpreendente. Ele pede para seguir Jesus e Jesus, como diz o verso 19, diz: Jesus, porém, não lhe permitiu. Olha que surpreendente. Alguém que teve um encontro com Jesus, alguém que foi libertado pelo poder de Jesus, que viveu uma experiência tremenda de libertação e que estava restaurado, né, na sua condição mental, social, psicológica, física, e pede para seguir Jesus e Jesus não permite que ele siga. Então é surpreendente, né, como Jesus não está preso às nossas expectativas, às nossas convenções ou até aos nossos desejos, né? Deus realmente tem a palavra certa para nós, né? O livro de Isaías diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e os pensamentos do Senhor não são os nossos, né? Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são elevados para além, acima dos nossos. E a nossa busca não é que os caminhos e os pensamentos do Senhor se harmonizem com os nossos, mas pelo contrário, que os nossos caminhos e os nossos pensamentos estejam em harmonia e sintonia com os caminhos e os pensamentos do Senhor. Então, aquilo que parecia algo tão apropriado, e em muitas outras situações o foi mesmo, no caso específico desse indivíduo não era, né? Ele queria, pediu para Jesus: eu quero segui-lo, deixa-me ir com você, com o Senhor. E Jesus não permitiu.
Olha que coisa surpreendente. Parecia algo tão óbvio, parecia algo certo, mas para o caso específico daquele indivíduo, não era isso que seria o adequado, o correto e a vontade de Deus. Então veja que coisa linda, o Evangelho vai mostrar para a gente que a gente precisa estar vivendo sempre na busca daquilo que é a vontade de Deus e vivermos da dependência de Deus, porque nem sempre aquilo que é uma direção para uma pessoa significa que seja para outra pessoa. No caso desse indivíduo, Jesus não permitiu que ele o seguisse. Jesus não permitiu. E pelo contrário, Jesus deu uma ordem para ele. Olha que interessante. Jesus não permitiu que ele o seguisse, mas também deu uma direção. Qual era o caminho que ele deveria seguir? No caso dele, não era para deixar a família, deixar tudo e seguir até Jesus, mas era para ele voltar para sua casa e para sua família. Por isso o tema da nossa reflexão, minha família, minha missão. Isso foi o que Jesus deu para ele. A sua missão não é me seguir, como é a missão de Pedro, como é a missão de André, de João, de Tiago. A sua missão não é me seguir. A sua missão é ir e anunciar para a sua família o que eu fiz com você e como a compaixão do céu alcançou a sua vida, o seu coração. E aí o texto diz, Jesus não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa. Que coisa linda, né? O Evangelho é surpreendente e Jesus sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas, né? Este indivíduo não lhe foi permitido seguir Jesus, mas foi-lhe ordenado, foi-lhe dado um comando, uma direção, volta para a tua casa. Jesus está dizendo para ele, a tua família é a tua missão. E olha que coisa surpreendente, eu acho que essa palavra tem um aspecto que diz respeito a nós, né? De uma maneira, ainda que diferente daquela que ocorreu com esse indivíduo, a nossa família é a nossa missão, né? Nós temos como alvo, né, cumprir o propósito de Deus, de sermos sal, de sermos luz, de anunciarmos a mensagem do Evangelho a todo no mundo, né? Somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas nós não podemos perder de vista, de perspectiva, que a nossa família é a nossa missão, em um certo sentido, né? A nossa família é a nossa missão. E Jesus disse para ele, não, você não vai atrás de mim, você não vai me seguir como os demais, você vai voltar para a tua casa, porque aquilo que me agrada, aquilo que deve ser o propósito da sua vida a partir de agora, é que a sua família é a sua missão. E que Deus permita que nós tenhamos a graça e o poder e a capacidade do Espírito Santo de enxergar isso, né? De que nós somos o sal da terra, todos aqueles que tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus se tornam, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, o sal da terra, a luz do mundo, mas que também nós temos a nossa família como nossa missão. Olha que coisa linda. Vai para a tua casa. Deus está nos falando que nós não podemos perder de perspectiva a nossa casa, né? A nossa família, o nosso cônjuge, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, né? Os nossos parentes, quem sabe, aquelas pessoas com as quais naturalmente nós temos vínculos, né? Vínculos genéticos, vínculos sanguíneos, vínculos afetivos, e nós somos enviados por Deus, né? Para manifestar ali no meio da nossa família essa graça que alcançou a nossa vida. Então é uma experiência surpreendente. O Evangelho é assim, né? Ele não está formatado, ele é livre porque ele veio do céu, ele segue a diretriz do alto e não a diretriz do homem. Ele segue a vontade e a direção do Pai, né, no poder do Espírito Santo, conforme a gente vê aqui Jesus fazendo. Então é lindo. Jesus diz, vai para a tua casa, porque a tua família é a tua missão. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos confronte nesse sentido, eu e você, cada um de nós, nesse mês da família, é um momento oportuno para a gente repensar sobre isso, né? Que a nossa família, em um certo sentido, em uma perspectiva, é também, sobretudo, a nossa missão. Jesus diz para nós, você deve me seguir, mas também, em muitos momentos, ele vai nos direcionar para voltar para a nossa casa, onde nós temos
possibilidades e oportunidades, né, de testemunhar da sua misericórdia, da sua graça e da sua vontade em relação aos homens. E aí o texto prossegue dizendo: vai para a tua casa, para os teus. Olha que surpreendente. Não é para você andar atrás de mim no ministério itinerante, como Jesus fazia com seus discípulos, passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando, curando. Não, é para você voltar para a tua casa, é para você voltar para os teus. E a gente precisa buscar da parte de Deus esta sabedoria de investirmos tempo, né, esforço, empenho com os nossos também, para a honra e glória do Senhor. O reverendo Hernandes, se não me falha a memória, costuma dizer, como uma charada bíblica, né, qual foi o maior evangelista da Bíblia. A gente fica matutando, pensando quem será o maior evangelista da Bíblia. E ele costuma dizer que foi Noé, né, porque ele não salvou ninguém entrou na arca, mas ele salvou a sua família. A família dele entrou na arca. E nós precisamos pedir ao Senhor essa graça, essa luz, de discernirmos os momentos, né, as oportunidades, as possibilidades de voltarmos para casa, para os nossos, para que eles conheçam, né, a mensagem do Evangelho, conheçam a experiência da graça de Deus em Cristo e quem sabe, né, segundo os propósitos do Senhor, haja transformação que a gente possa testemunhar, quem sabe, mais próximo do que a gente imagina, né? E nós vamos ter a alegria de saber que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem a direção certa para as nossas vidas, em tantos sentidos. No sentido de que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, mas que nós devemos também voltar para a nossa casa, para os nossos, como diz o texto, para os teus. Que seja assim, que o Senhor nos permita essa graça, em nome de Jesus. E o texto diz, na sequência, assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Olha só, a gente às vezes tem tanta dificuldade, né? A gente fica imaginando que nós deveríamos ter um método, uma estratégia, uma planilha, um playlist, ou quem sabe um script, para poder saber o que dizer, o que falar, né? Qual seria o caminho, qual seria a abordagem, como eu posso falar para os meus a respeito de Deus, dessa experiência tão tremenda, tão indescritível. O que eu vou dizer? Ele resume de uma maneira muito simples e direta, praticamente assertiva. Ele diz assim, com poucas palavras: anuncia tudo o que o Senhor te fez. Você vai falar da tua experiência, você vai falar daquilo que Deus realizou na tua vida, no teu coração, da transformação que você viveu pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Você vai falar daquilo que você experimentou da parte de Deus, né, pela ação do Espírito Santo, na luz do Evangelho, baseado na obra do Redentor, que é Jesus o Salvador. É isso que você vai falar. Aquilo que o Senhor fez na tua vida, aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu não preciso falar de outras coisas. Eu posso até falar de outras coisas, mas eu tenho autoridade, eu tenho... É próprio que eu diga daquilo que Deus fez na minha própria vida. E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no testemunho do apóstolo Paulo. Ele conta daquilo que ele mesmo viveu de experiência com Deus. Isso nos dá tranquilidade para dizer, isso nos dá autoridade para dizer o que vamos dizer, né? E nos permite cumprir o desejo de Deus, que nós anunciemos, que nós falemos, que nós proclamemos a graça de Deus que tocou a nossa vida. Então, é muito lindo. Jesus diz para ele: você não vai me seguir, você vai voltar para a tua casa, para os teus, e vai anunciar, vai proclamar, vai fazer conhecido a eles tudo o que o Senhor te fez. Agora eu pergunto para você, que já teve uma experiência com Jesus, com o Evangelho, o que é que o Senhor fez na tua vida? O que é que Ele fez? Eu tenho certeza absoluta que assim como aconteceu com esse gadareno, que estava vivendo uma situação de possessão demoníaca, de prisão, de escravidão, assim como houve uma mudança na vida dele, a vida dele antes de Jesus foi uma e depois do encontro com Jesus se tornou outra completamente diferente,
Foi assim com quem teve o encontro com Jesus. Mesmo que eu e você não tenhamos tido a experiência de termos sido possuídos por uma legião de demônios, mas a vida de qualquer um de nós, quando temos um encontro com Jesus, muda radicalmente. A Escritura descreve isso como nascer de novo, como se tornar nova criatura. Acontece conosco regênesis, é como se nós fôssemos criados de novo, né? A Bíblia chama isso de nova criatura ou nova criação. A gente se torna uma nova criatura, uma nova criação, pela ação de Deus no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Então nós vamos falar daquilo que Deus fez conosco, da experiência que nós tivemos com a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo no nome de Jesus. É isso que nós vamos testemunhar, é isso que nós vamos anunciar, é isso que nós vamos compartilhar e que será usado por Deus para tocar mentes, corações, para tocar vidas, para transformar realidades e para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí ele conclui dizendo assim: vai, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Gente, isso é extraordinário. Aquilo que aconteceu não foi apenas ou sobretudo um milagre, tão somente um milagre de transformação, mas foi fruto da compaixão do céu que alcançou a terra. Foi fruto da misericórdia de Deus. Jesus fala: você vai, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E como teve compaixão de ti. Você foi alvo da compaixão, da misericórdia, da graça de Deus. Você foi alcançado pela compaixão do céu, você foi tocado por essa compaixão, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Que era um perseguidor, um blasfemo, um insolente, que estava indo para Damasco com cartas para prender os cristãos e levá-los para Jerusalém, e ele foi visitado pela revelação de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, que o confrontou dizendo: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir dali, o apóstolo Paulo viveu a experiência da completa transformação pelo poder de Deus, e ele podia testemunhar, como testemunhou em vários lugares, que foi tocado pela compaixão, pela misericórdia, pela graça de Deus. É o que Jesus diz para o gadareno, diz para ele: vai, anuncia tudo que o Senhor te fez, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Isso não foi fruto de méritos, não foi fruto de boas obras, não foi fruto de nada, foi fruto da compaixão, foi fruto da misericórdia, foi obra da graça de Deus sobre a tua vida, gadareno, assim como foi sobre a minha vida e sobre a tua aí, meu irmão, que já viveu essa experiência com Cristo. Então, olha que texto surpreendente esse versículo 19 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Jesus não permitiu para aquele indivíduo recém-libertado, recém-transformado, recém-convertido pela graça de Deus, que seguisse o Senhor Jesus. Mas ele recebeu uma ordem, um comando, uma direção completamente inesperada, inusitada. Jesus disse para ele: vai, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Que o Senhor permita que nós possamos, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, né, nos apropriarmos dessa palavra que o Senhor disse para o gadareno e que nós possamos, na direção de Deus, aplicá-la à nossa vida, à nossa realidade, e possamos enxergar, né, com toda a propriedade a nossa família como nossa missão também, em nome de Jesus. Que possamos nos voltar para os nossos, que possamos, pela graça de Deus, falar de tudo que Ele fez na nossa vida e sinalizar com toda clareza que foi obra da graça, que foi compaixão de Deus por nós, que foi alvo, que foi obra da misericórdia do céu na terra, e que essa misericórdia alcançou a minha vida, podendo tomar como referência as palavras de Paulo, dizendo: eu que fui blasfemo, perseguidor, insolente, sobre mim agi na incredulidade, na ignorância, mas sobre mim transbordou a graça, a misericórdia, o amor e a fé que estão em Cristo Jesus. Ele chega a dizer: eu, dos pecadores, era o principal.
E o Senhor manifestou essa compaixão, essa misericórdia sobre mim, para que se tornasse referência, se tornasse um exemplo para aqueles que o Senhor haverá de alcançar. Porque se tocou a minha vida, pode tocar de muitas outras pessoas, de fora da minha família e de dentro da minha família também. Que o Senhor permita que essa maravilha do céu que alcançou a minha vida alcance pessoas de fora e também, sobretudo, pessoas de dentro, para a honra, glória e louvor do seu nome. Que alcance esposos, que alcance esposas, que alcance filhos, que alcance primos, tios, tias, cunhados, cunhadas, sogro, sogra, que alcance aqueles que são da minha casa, aqueles que são os meus, os teus, os nossos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a enxergar essa perspectiva também, além da outra, né? Que a nossa família é a nossa missão. Que Deus nos abençoe, que nesse mês da família Ele nos conceda essa graça de discernir isso, de praticar isso e de ver o fruto dessa prática se tornando realidade na nossa casa, na nossa família, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A minha família, minha missão.